pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Beatriz da Master Inteligência e eu tô aqui para mostrar para vocês algumas orientações ao fazer o curso da nossa plataforma, tá? Vamos aqui, a gente pede para você assistir o vídeo de instrução da plataforma, que eu mesma fiz, está no módulo chamado Manual do Aluno, tá? Para poder qualquer dúvida, vocês tiram diretamente com o vídeo, porque ele está bem instrutivo. Durante essa apresentação existem endereços de outros vídeos. Todas as apresentações que a gente faz, a gente coloca alguns links, disso que são vídeos instrutivos que podem ajudar vocês na lida do PDF, tá? E é necessário então vocês lerem todo o PDF para poder verem esses links, tá ok? Pedimos que vejam com atenção e acessem todos os vídeos. A cada vez que sair do seu curso, a gente orienta você clicar no Logoff que está na plataforma. No canto superior, tá? Direito, tem o botão lá de Logoff. Antes de você sair, ao invés de clicar naquele X para poder encerrar, você não clica nele, você clica em Logoff para sair do sistema. Certinho, para a gente ter o registro de vocês na plataforma, o registro de que horas entrou e que horas saiu, tá ok? E atenção também no fim do treinamento, se existe alguma tarefa ou não. Se não tem tarefa, só finalizar e solicitar seu certificado. Se tiver alguma tarefa, a gente pede que vocês vejam a tarefa direitinho, tirem as dúvidas e enviem para nós para ser corrigidas. Tá ok? Obrigada. Estaremos aqui tratando da fundamentação legal relacionada ao trabalho a quente. O trabalho ao quente é um trabalho perigoso e tem algumas fundamentações legais que precisamos estar muito atentos. Então nós temos ali a NR18, a NR20, a NR22, a NR29 e a 33. Então vamos correr esse item, por quê? Porque tudo precisa de fundamento. Então a gente vê que o trabalho a quente é tão levado a sério que ele é citado em diversas normas. Em contextos diferentes, mas ele é observado, ele é visto, ele é identificado, ele é reconhecido como um agente de risco importante e precisa se ter controle sobre ele. Então na NR18 nós temos operações de solda e corte a quente. Então, vocês estão vendo aqui o item ponto 1, 11.1, 11.2, ponto 3 e ponto 4. As operações de soldagem e corte a quente somente podem ser realizadas por trabalhadores qualificados. Então começa aqui a ver a qualificação. Tem aquela qualificação que dá direito a uma habilitação, que seria os registros de conselhos de classe, como o caso de Conselho dos Técnicos, o CREA para os engenheiros, o CRM, o CRQ, então tem uma série de conselhos, né? O Conselho Regional também dos Administradores, então tem conselho para tudo. Então esse aí, quem tem direito a um CREA é quem tem uma qualificação, mas essa qualificação que eu estou citando aqui como exemplo, que são de acordo com as definições, de acordo com as especificações e exigências do MEC, qualificado, que dá direito ao curso técnico, que também pode ser feito uma engenharia. Então esses profissionais têm direito a uma habilitação profissional para poder atuar na área. Por um outro lado, aqui está citando, no campo da soldagem de corte a quente, um qualificado, mas esse qualificado aqui não dá direito a CREA. Então esse qualificado, ele não obedece a requisitos do MEC, tanto de carga horária quanto de conteúdo de conhecimentos técnicos ou de engenharia. Mas é um qualificado. Então a gente já começa a amarrar da seguinte forma. Para se trabalhar a quente, a pessoa precisa ter um curso, nesse caso aqui, onde operações de solda e corte a quente, precisa ter um curso de qualificação em solda. Né? Então tem que ficar claro isso aí, de saber separar essas coisas. Então muita gente às vezes vai trabalhar como soldador, como a gente vê eventualmente, a pessoa nunca teve um curso, aprendeu no dia a dia a trabalhar com solda, mas para efeito de lei, fundamento legal, esse profissional, por mais que ele seja um bom soldador, ele precisa ser qualificado. Uma qualificação de uma quantidade de horas, 40 horas, 60 horas, dependendo do tipo de solda que vai se trabalhar. Em alguns lugares vai até mais além. Exige que se tenha um treinamento certificado, com certificação em termos de soldagens e corte a quente. Envolve já pessoas que trabalham com soldas com empresas de gasoduto, oleoduto, equipamentos e materiais soldados que precisam de ter solda para que o soldador seja qualificado para executá-las. Então,
precisa saber separar essas informações. Então, quando forem executadas operações de soldagem e corte a quente, em chumbo, zinco, ou materiais revestidos de cádmio, será obrigatória a remoção por ventilação. Então, o que está querendo dizer esse item? Então, tem materiais de solda, eletrodos, por exemplo, uns têm ali chumbo, zinco, outros têm chumbo, zinco e cádmio, outros têm chumbo, zinco, cádmio, silício, então outras coisas mais. Então, quer dizer, isso tudo são fumos metálicos, né? Durante o processo se viram fumos metálicos, como está aqui, ó, fumos, e esses fumos são nocivos para a saúde do trabalhador. Então a gente vai falar da parte de segurança também mais à frente. Mas de qualquer forma, é obrigatório aqui, ó. Não é uma coisa que pode ser colocada ou não, já é obrigatório. Então você sabe, vai trabalhar quente, numa operação de solda ou corte a quente, é necessário se ter uma ventilação local exaustora. Então a gente vai ter também um material aqui dando essa informação de maneira mais aprofundada. Então, estamos aqui só vendo os fundamentos. Ó. O dispositivo usado para manusear eletrodos deve ter isolamento adequado à corrente usada, olha só, a fim de se evitar a formação de arco elétrico ou choques no operador. Então o dispositivo onde se colocar os eletrodos, né? Isso tem que ser conservados ali. Nas operações de soldagem e corte a quente, é obrigatória a utilização de anteparo eficaz para a proteção dos trabalhadores circunvizinhos. Então, uns falam até, chamam no popular biombo, né? A pessoa está ali trabalhando e fazendo os trabalhos de solda e são barreiras, né? São anteparos para que não venha afetar os outros trabalhadores que às vezes trabalham em funções diferentes. Então, já tive até uma experiência que eu achei uma falha muito grande da empresa, ter lá diversas áreas delimitadas, mas sem uma maneira de não deixar contaminar as outras. Então, o pessoal soldava, acabava que quem trabalhava na carpintaria ficava afetado pelos fumos, quem trabalhava lá na parte mecânica ficava afetado pelos fumos, porque não sabiam fazer uma coisa organizada dessa maneira, uma área de solda apropriada e com a ventilação exaustora necessária para ele tirar o contaminante daquele ambiente. Então, isso tudo é importante ter em mente. São todas coisas obrigatórias, ações obrigatórias e são ações preventivas. Aí vamos aqui ainda na NR18, ó, já o 11.4, agora 11.5. Nas operações de soldagem ou corte a quente, de vasilha a recipiente, tanque ou similar, que envolvam geração de gases confinados ou semi-confinados, é obrigatória a adoção de medidas preventivas adicionais para eliminar riscos de explosão e intoxicação. Então, você já aqui já tem uma comunicação com a NR33 também, que muitos trabalhos são feitos com solda, né, o corte a quente, e envolvem espaço confinado. Aí precisa também ter o treinamento de espaço confinado, para poder ali aprender a fazer todo esse trabalho de descontaminação, ventilação, exaustão, que fala bastante nas outras NRs a esse respeito, né, principalmente a 33. As mangueiras devem possuir mecanismo contra retrocesso de chama. Então tem um dispositivo que é contra retrocesso de chama. Então isso aí é um risco e o maçarico, né, precisa ter esse tipo de dispositivo de retrocesso de chama e está funcionando adequadamente. Isso aqui é preciso estar acompanhando e o profissional qualificado ele deve saber identificar a mangueira com isso ou sem, né? Ele precisa estar atento a esses detalhes que são importantes e fazem parte do universo da prevenção. É proibida a presença de substâncias inflamáveis ou explosivas próximas às garrafas de oxigênio. Inclusive envolve até o armazenamento, né? Então esse é proibido. Então você tem que estar atento ao local, precisa contemplar isso em análise de risco e o profissional tem que estar atento. De repente ter até um checklist com esses itens aqui, porque no dia a dia, por melhor que seja o profissional, é humano a pessoa esquecer uma coisa ou outra. Então é importante ter até um checklist com todas as informações que estão mencionando aqui para a questão de alertar. Então está dando um fundamento legal. Então, os equipamentos de solda elétrica devem ser aterrados. Então o aterramento é importante. Fixar ou em hastes ligadas à terra ou, né, a malha de terra que entende-se que foi a malha de terra, o ponto de aterramento foi feito por um profissional qualificado também e habilitado para esse fim, né, que seriam os profissionais ou nível técnico ou nível de engenharia, né, na parte elétrica,
para poder ter lá o local de ponto de aterrar, que seja de fato inspecionado e testado para poder realmente o ponto de terra drenar as correntes que possam ser necessárias ser drenadas para a terra. Os fios condutores dos equipamentos, as pinças ou os alicates de soldagem devem ser mantidos longe de locais com óleo, graxa ou umidade e devem ser deixados em descanso sobre superfícies isolantes. Né? Então são coisas importantes ligadas ao processo de solda. Então você tem solda MIG, MAG, TIG, de argônio, oxiacetilênica, tu tem outros tipos de solda elétrica, né? Tem a solda também com ferro de solda. Então tem muitas atividades com solda que geram fumos, que é nocivo para a saúde do trabalhador. E cada caso é um caso ali, tem que estar verificando os equipamentos de solda. E aqui está dando uma visão geral, né? Solda, soldagem ou corte a quente. A NR20 também tem um embasamento dela legal, que é nas operações de soldagem e corte a quente, com a utilização de gases inflamáveis, as mangueiras devem possuir mecanismo contra o retrocesso de chama, né, na saída do cilindro e chegada do maçarico. Quer dizer, na NR18 já não falou na saída do cilindro de gás, né, mas aqui já fala na saída também, né, dos dois casos, tanto na saída quanto lá na chegada do maçarico. Tudo bem até aí, pessoal? Então você vê até a dimensão da prevenção. Então você tem que ficar muito atento a isso. No âmbito da NR18, pediu somente na chegada do maçarico. Agora, aqui já na NR20, já tanto na saída do cilindro quanto a chegada do maçarico. A NR22, que é voltada para a parte de mineração, né? Então ela também tem alguns itens, ó. As áreas de utilização de material inflamável, assim como aquelas sujeitas a ocorrência de explosão ou incêndios, devem estar sinalizados com indicação de área de perigo ou proibição de fósforo, de fumar ou outros meios que produzem calor, faísca ou chama. Então, serviços que podem gerar, que envolvem também trabalho a quente. Os trabalhos em áreas citadas nesse item que utilizem meios que produzam calor, ó, meios que produzam calor, faísca ou chama. Então, faísca pode ser com ferramentas. Né? Ferramentas precisam, em alguns casos, ser antifaísca. Isso precisa ser avaliado na análise de risco. E aqui produzem calor diretamente, como lixamento, esmerilhamento, trabalhar com oxicorte, trabalhar com soldas de maneira geral. Só poderão ser realizados quando adotados, né, procedimentos especiais mediante a liberação por escrito do engenheiro responsável pelo setor, observado o disposto no subitem da 22.3.3, que é mais à frente. Então, 22.19.3, os tanques e depósitos de substâncias tóxicas, de combustíveis inflamáveis e explosivos e de materiais passíveis de gerar atmosfera explosiva devem ser sinalizados com a indicação de perigo, proibição de uso de chama. Então você está vendo que está dando o quê? Como medida de prevenção, a sinalização, que é uma medida de prevenção. Ainda na NR22, ó, os recipientes e produtos tóxicos, perigosos ou inflamáveis devem ser rotulados. Então precisa ter o rótulo ali indicando, não só rótulo, mas também precisa da FISPQ, né? Regulamentação vigente, indicando no mínimo a composição do material utilizado. Então todo produto químico, segundo a legislação, exige que se tenha uma FISPQ, né? A ficha de segurança, né? Para produtos químicos, né? Então é necessário se ter. Então tem um módulo falando sobre esses tipos de risco e de substância. Nos locais de estocagem, ó, já envolve também o armazenamento, manuseio e uso de produtos tóxicos, perigosos ou inflamáveis, devem estar disponíveis fichas de emergência, que é a ficha de emergência e também tem a FISPQ, né? Contendo informações acessíveis e claras sobre o risco à saúde e as medidas a serem tomadas em caso de derramamento ou contato acidental ou não. Só para ficar bem claro aqui, ó, que está falando de ficha de emergência. Então tem que ter um local FISPQ, um lugar que está o almoxarifado, mas também tem uma ficha de emergência que é definida pela ANTT, já para transporte. Essa norma aqui, as normas de segurança, elas não tem nenhum item voltado para a parte
da NTT, que é a Agência Nacional de Transporte Terrestre. Mas tem muito produto químico perigoso que precisa ter essa ficha precisa ter a ficha de emergência. Mas aqui, no contexto da NR22, não está falando dessa ficha de emergência ligada ao transporte de ANTT. Está se referindo às FISPQ. Ok? Até aí, pessoal? Então, a NR29, todas as instalações portuárias que tenham em sua área de abrangência local, onde uma atmosfera explosiva de gás, vapor, névoa ou poeira, combustível, esteja presente ou possa estar presente, deve dispor de regulamento interno que estabeleça normas de segurança para a entrada e a permanência de pessoas nesses locais. Liberação de serviços a quente, então solda, né, ou corte, amassarico, oxacetilênico, circuito elétrico e iluminação classificada para esse tipo de área e sistema de aterramento, que controla a energia estática. A energia estática é a energia que o próprio corpo pode acumular e ele pode se tornar, o ser humano mesmo, uma fonte de gerar fonte de calor, né, fonte de ignição. Devendo ainda comprovar como documentação a efetiva execução das recomendações de segurança para o controle do risco de explosões e incêndios. Então você vê, bem abrangente o texto, e está na NR 29, que é a parte portuária, dando toda essa definição, todo esse cuidado. Então aqui já está colocando até liberação, né? Tem que haver uma liberação de trabalho a quente. Então tem documentos voltados para essa parte, que são documentos de liberação de trabalhos a quente. Ainda na NR 29, ó, as determinações do item anterior aplicam-se também nos locais confinados, já está se comunicando com a NR 33, ou de produtos tóxicos ou inflamáveis. Então está falando da 20, está remetendo a 20, está remetendo a 18, está remetendo no que diz respeito a trabalhar com equipamentos que possam gerar centelha, e aqui está dentro de um local também confinado. A própria NR 33, vamos lá. Adotar medidas para eliminar ou controlar os riscos de incêndio ou explosão em trabalhos a quente, tais como solda, aquecimento, esmerilhamento, corte ou outros que liberem chama aberta, faíscas ou calor. Então aqui, ó, a própria NR 33 vai dando bastante informação a esse respeito. Então a gente finaliza aqui, pessoal, nessa parte da fundamentação. Só que tem também a fundamentação da NR 34. Mas a gente vai fazer uma outra, já veio um outro módulo à parte, continuando ainda também nessa fundamentação, mas de uma maneira muito mais abrangente, porque a NR 34 ela já dá um tratamento bem mais aprofundado no que diz respeito a trabalhos a quente. Ok até aqui? Em caso de dúvida, nos encaminhe vossas dúvidas. Boa sorte e bons estudos. Até a próxima. Agora as orientações finais. As orientações finais a gente pede, lembrando vocês que cliquem em Logoff para poder sair do curso. Não clique no X, clique no Logoff para finalizar. Tá ok? Para a gente registrar a sua saída. Verifique se tem alguma tarefa pendente ou se não tem tarefa nenhuma a ser realizada, ok? Realize a avaliação do curso e depois você responda a pesquisa de satisfação e solicite o seu certificado. Tá bom? Muito obrigada.